Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores, o dia a dia do Corinthians, repercussões e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Deixe aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Vamos saber as últimas? Então, vem conosco. Antes, tem o Alô da Fiel, Jobel Mateu, Elias Estevam, o José Salles, Roberto Monteiro, Claudir lá de Amparo, também o JC Santos de Joinville, Santa Catarina, o Hamilton Machado de Maringá, no Paraná, também o Eduardo de Lençóis Paulista, ainda a Vanderleia Pires e o Teófilo Santos. Abraço carinhoso a todos vocês. Pessoal, deixa eu pontuar e até pedir desculpas aqui para vocês, né, sobre o vídeo anterior a respeito do Yuri Alberto. A gente traçou alguns comentários, levou até informações de pessoas diversas aqui no canal. Pessoal, jamais, se a impressão foi essa, desculpas aí, não foi a mensagem que a gente queria passar de repente acabar com a carreira do atleta, não foi nada disso. Na verdade, é que assim, o que a gente pontua é que sirva de lição para que fatos desse tipo não sejam mais recorrentes no Corinthians. Tivemos aquela situação com Alexandre Pato, tivemos o Memphis Depay e agora o Yuri Alberto. Chega, né, gente? Tem nada disso de tentar acabar com a carreira do atleta, muito pelo contrário, ele ajudou e muito o Corinthians, tá voltando de lesão séria, procedimento cirúrgico, uma lesão séria, uma fratura na coluna, isso tem que ser colocado e tal, mas assim, o que a gente critica não foi o erro dele, foi a displicência na cobrança, né? Ele já é um adulto, sabe e deve saber lidar com as críticas, tem que ouvir sim, para que isso seja internalizado e que ele melhore como jogador de futebol, seja no Corinthians por muitos anos ou qualquer outro mercado que ele vá. Ele é jovem ainda, só que situações como essa, cara, não devem acontecer. Se ele bate e erra, acontece, é do jogo, de repente mérito do goleiro, muito bem preparado, mas cobranças assim com desdém, a gente tem que falar assim, chega, acabou, nunca mais, que sirva aí de lição. Bom, isso posto, vamos atualizar sobre a situação de Memphis Depay. Pessoal, conforme já havíamos falado por aqui, o Memphis não estará disponível para o importante duelo diante do Internacional de Porto Alegre. E não é apenas ele. Yuri Alberto cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo no confronto diante do Flamengo. Além de ter dado a cavadinha, né, ainda na comemoração, ele recebeu o terceiro cartão amarelo. Tá fora. E mais, André Carrijo, com uma lesão ligamentar no tornozelo, e o Rodrigo Garro, com lesão na panturrilha, desfalcam o Corinthians. No caso do Memphis, ele até se recuperou de um edema na coxa e iniciou a fase de transição, contudo, como não havia treinado com bola, está cortado, vetado para esta partida. E o Corinthians relacionou os seguintes jogadores: goleiros Felipe Longo, Hugo Souza e Cauê, laterais Fabrício Angileri, Hugo, João Vitor, Matheus Bidu e Mateuzinho, zagueiros Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro Choca, meias André, Breno Bidon, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo Bahia, Maicon, Ranielli e Rian, atacantes Guinegão, Kaique, Romero, Thales Magno e Vitinho. Provavelmente o Corinthians deve iniciar com Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, José Martínez e Breno Bidon, Guinegão e Vitinho. A bola rola nesta quarta-feira lá em Porto Alegre, caso do adversário, a partir das 19h30, horário de Brasília, e a disputa é válida pela 26ª rodada do Brasileirão. Pra cima deles, vai Corinthians! Indecisão com o jovem da base. Corinthians quer renovar. Será que rola ou ele sai? Pessoal, segundo informações do portal Itatiaia, em julho houve uma reunião entre os representantes do Corinthians e do zagueiro João Pedro Choca para discutir a viabilidade da extensão do vínculo contratual com o jogador. O atleta e seus agentes sinalizaram positivamente. Eles gostaram do projeto que o Corinthians ofereceu ao Choca. Ele também manifestou o desejo em permanecer, mas sofre assédio de clubes do exterior. A negociação segue mais ou menos em stand-by, né? Está nas mãos aí do Departamento de Futebol, conduzido por Fabinho Soldado. Até o momento,
não houve acordo, não houve um retorno formal. A expectativa é que uma oferta concreta chegue até o final desta temporada e o Corinthians entende que agora é preciso ter cautela. A diretoria acha que é fundamental valorizar o jogador, tanto pelo crescimento quanto pela necessidade de proteção contra as sondagens de outros clubes, principalmente da Europa. Isso porque aproxima-se, o término do contrato com o zagueiro, que poderá assinar um pré-acordo a partir de junho do ano que vem. Na atual temporada, João Pedro Tchoca disputou 18 partidas, 14 delas como titular, com um gol marcado e uma assistência. E aí, pessoal, vale a pena renovar com o João Pedro Tchoca? Deixa aqui nos comentários. Revelado, projeto Safiel foi apresentado a dirigente corintiano. E o Corinthians vai aceitar? O Timão vai virar uma SAF? Vamos entender. Pessoal, há um bom tempo tem sido aventada aí nos corredores de Parque São Jorge, a alternativa de o Corinthians se tornar uma espécie de SAF, com a diferença de o mercado ficar para os torcedores do Corinthians em frações aí que poderão ser adquiridas pelos corintianos. E essa proposta foi oferecida ao dirigente máximo do Corinthians na última sexta-feira, Osmar Stabile. No encontro que aconteceu em Parque São Jorge, os representantes aí do projeto Safiel apresentaram os detalhes ao presidente do Corinthians. A reunião aconteceu entre o dirigente do Timão, Osmar Stabile, com a conselheira vitalícia, a senhora Miriam Atier, e ainda contou com a participação do Carlos Teixeira, Maurício Chamati e o Eduardo Salucci, os idealizadores da Safiel. O objetivo do grupo, além de apresentar a proposta e expor a ideia ao atual presidente, que segundo eles teria sinalizado até o interesse em comparecer ao lançamento oficial da Safiel, previsto para o dia 28 de outubro. Eles publicizaram o seguinte, abre aspas, esse é mais um passo importante no processo de apresentar a Safiel a setores estratégicos do clube. Fecha aspas. Segundo eles, o objetivo era explicar detalhe por detalhe do projeto para os conselheiros e para os governantes do Corinthians, a fim de que todos possam entender o funcionamento desse modelo de gestão e também, segundo os idealizadores, buscar maior aprovação e afastamento de mitos. O grupo já se reuniu com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que teria sido solícito às novas ideias propostas, e também com representantes da Gaviões da Fiel, a principal organizada do Corinthians. Bom, os desenvolvedores desse projeto afirmam que os torcedores seriam donos do clube. Essa Safiel funcionaria como meio de compras de cotas, uma espécie de investimento onde o torcedor investidor teria direitos políticos indiretos. O clube, segundo eles, seria organizado em um conselho de administração com 3 representantes da torcida e 2 da sede social, e um conselho de fiscalização com 2 representantes da torcida e 3 da sede social. O CEO, uma espécie de presidente ou diretor executivo, como queiram, seria contratado e observado pelos próprios conselheiros. Eles afirmam ainda que, com esse novo modelo de gestão, Corinthians poderia, através da abertura do seu mercado, vender cotas, arrecadar dinheiro suficiente para o pagamento das dívidas, entre elas da Neoquímica Arena, e mais, profissionalizar a gestão do clube. Fala comigo, fiel. É a saída do Corinthians? O Timão virar uma SAF ou não? Corinthians não tem dono e pertence ao povo, como o time do povo que é? Deixe aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Enquanto isso, Osmar Stabile continua promovendo pessoas ligadas a gestões passadas, que tem causado aí muito descontentamento. A diretoria adjunta, por exemplo, foi entregue a Joaquim Arruda, que foi ex-diretor de esportes aquáticos durante a gestão do Willian Monteiro Alves entre 2021 e 2023. Já o diretor adjunto jurídico, por sua vez, será Willian Tapara de Oliveira, conhecido como Índio, antigo membro da Comissão de Justiça. As nomeações ainda não foram anunciadas pelo Corinthians, mas informações aí dão conta de que os profissionais já aceitaram o convite de Osmar Stabile. Inclusive, se for realmente confirmada, o novo secretário-geral já se envolveu numa polêmica. O Antônio Rachid, ele protagonizou há tempos atrás, em 2017, uma polêmica no Corinthians, quando ocupava o cargo de secretário-geral na gestão de Roberto de Andrade. Ele prometeu regularizar a situação de sócios inadimplentes em troca de votos para Paulo Garcia, que concorreu na eleição presidencial do clube. Conclusão, eu deixo com vocês. E para fechar aqui da nossa parte, pessoal, além da notícia que vocês
souberam ainda, né, que o Ministério Público convocou para depor o André Sanches, ainda relativo àquelas compras, né, que ele mesmo declarou que foram engano, que ele utilizou o cartão corporativo aí do clube para fazer compras pessoais, depois pediu desculpas, falou que foi um engano e questionou várias notas. Essas notas, esses documentos foram entregues ao Ministério Público, que atestou a veracidade das mesmas. O André Sanches agora terá de se explicar ao Ministério Público de São Paulo. Outra informação para fechar nossa participação por aqui: Corinthians continua realizando uma limpa na base e mais de 30 jogadores foram dispensados. Nesta terça-feira, o Corinthians dispensou mais 6 jogadores das categorias de base, chegando a 32 jogadores liberados. As categorias envolvidas do Sub-17 e Sub-20. Ao todo, se somarmos o Sub-15, 48 jogadores não têm mais vínculo com o Corinthians. Foi mais uma das polêmicas, né, durante a gestão Augusto Melo, um aumento absurdo de contratações para a base. Ao todo, 87 jogadores foram contratados para integrar as categorias inferiores do Corinthians. A maioria dos contratados integrava o Sub-20B, antes conhecido como Sub-18, que nem competição oficial tinha. Aí o assunto foi a público, gerou uma polêmica, pressão, e muitos desses jogadores continuam, como vocês acompanharam por aqui, sendo dispensados até hoje. Só com ônus, né? Nenhum bônus para o Corinthians. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações. Deixe o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.